Oi, meus amores. Atividade de português hoje será no livro 4950. Curiosidade científica. Atividade 1. Acompanhe a leitura deste texto. O título do texto é Um predador gigante. Na era das cavernas, seres humanos e ursos disputavam as grutas. Naquela época, armados unicamente por paz, os humanos não se atreviam a atacar ursos gigantescos, alcançando 5 metros de altura, aproximadamente o dobro da sala da sua casa. A alimentação. Os ursos são onívoros, comem de tudo. Onívoros, turminha, são animais que comem carne, fruta, verdura, então eles comem de tudo. O urso panda é, sobretudo, vegetariano. O urso polar é carnívoro e o urso beiçudo só se alimenta de insetos. Um urso pode viver de 20 a 25 anos e se tiver em liberdade, mas se tiver em cativeiro, de 35 a 40 anos. Vamos observar abaixo duas imagens de dois tipos de urso. Continuando nosso texto, na próxima página tem ontem caçado, hoje protegido. O urso procura evitar os humanos, os seus únicos inimigos. Mas, turminha, o grande espaço selvagem e as montanhas frondosas onde vive têm sido invadidos pelos seres humanos. Expulsos, turminha, do seu território, perseguidos por causa de sua pele, a população de urso tem decrescido, tanto nos últimos 200 anos, que algumas espécies estão em perigo. Perigo, turminha, de extinção, de não existir mais esse tipo de urso. Hoje em dia, há imensos parques e reservas onde os ursos vivem para serem protegidos. Agora, meus amores, que lemos o texto, vamos responder as perguntinhas. Número 2. Qual é o assunto desse texto? Do que se fala esse texto? Eu expliquei sobre o que nesse texto, turminha? Atividade 3. Segundo o texto, no tempo das cavernas, os seres humanos não atacavam os ursos. Isso acontecia porque os ursos viviam longe dos seres humanos, eram bonzinhos ou eram gigantescos? Marque um X na opção correta. Atividade 4. Você sabe o que significa a palavra onívoros? Procure essa informação no texto e copia. Lá no texto, turminha, está falando onívoros são animais que comem. Aí vocês procuram lá e completa a frase. Atividade 5. Se um onívoro são animais que comem de tudo, o que são animais vegetarianos e carnívoros? Vegetarianos, turminha, já fala a palavra. Comem somente vegetais, frutas e verduras, ok? E carnívoro? Carnívoros são animais que comem somente carne. Atividade número 6. Escreva do que se alimenta o urso panda, urso polar e o urso beiçudo. Lá no texto, turminha, só escrever qual é o tipo do alimento. 7. Releia o trecho a seguir e explique com suas palavras o que se pode entender nessa informação. Um urso pode viver de 20 a 25 anos se tiver em liberdade e de 30 a 40 em cativeiro. Turminha, o que vocês conseguem entender nessa frase? Vamos lá? Vamos entender juntinhos? O urso, quando ele está na natureza, na floresta, os homens estão lá caçando sua pele, que custa um preço valioso. Então, ele tem menos tempo de vida, turminha. Mas, se ele estiver em cativeiro, ele está protegido. Por isso que ele pode viver mais anos.
Atividade número 8. O porquê o urso procura evitar os seres humanos? É só responder na linha abaixo. Número 9. O que acontece com os lugares em que os ursos viviam? Turminha, lembra no texto que eu falei que os lugares onde os ursos viviam são invadidos pelos seres humanos? Escreva na linha abaixo. Atividade 10. Por que os seres humanos se interessam em caçar ursos? Lembra? Já falei o porquê. Porque eles caçam o quê que é valioso? Próxima página, atividade 11. O que significa dizer que essa espécie está ameaçada de extinção? Marque um X, turminha, na opção correta. Esta espécie não existe mais? Esta espécie corre grande risco de não existir mais? Ou esta espécie está protegida da extinção? Atividade 12. De acordo com o texto, existe hoje em dia alguma forma de proteção para os ursos? Lembra, turminha, lá no texto que eu falei que agora existem reservas e parques que cuidam e protegem dos ursos? Atividade 13. O texto que você leu. Faça um X na opção correta. Conta a história de um urso. Faz a propaganda de locais onde os ursos são protegidos, apresenta curiosidades e informações sobre a vida de ursos. X na opção correta. Atividade 14. É comum as crianças terem bichinhos de pelúcia. Um dos preferidos é o urso. Você já teve algum? Faça um desenho que o represente. Aqui no espaço abaixo, tá, turminha? Faz o desenho de um ursinho. Um beijo. Por hoje é só e até a nossa próxima aula de português.